Em 1969 foi lançada a Apollo 11, que permitiu pela primeira vez na história o homem andar sobre a Lua. No entanto, no decorrer dos últimos 50 anos, grandes avanços ocorreram na ciência, tecnologia e no sistema financeiro global. Hoje, uma nova fase da exploração espacial, com empresas como SpaceX de Elon Musk e Blue Origin de Jeff Bezos, lideram uma nova corrida espacial. O mercado que envolve o espaço está crescendo em ritmo acelerado, cerca de 9,5% ao ano, e estima-se que alcance o valor de 2,7 trilhões de dólares até 2045. Mas por que a economia do espaço é tão promissora a ponto de se tornar um dos maiores mercados do mundo nas próximas décadas? É isso que vamos ver nesse vídeo. Durante a Guerra Fria, o modelo econômico que a exploração espacial nos Estados Unidos se baseava era centralizado na NASA, que por meio dos investimentos públicos do governo americano foi responsável pelas grandes inovações tecnológicas, que impulsionaram o desenvolvimento do setor espacial, fazendo o homem pousar na Lua com a Apollo 11. No entanto, depois da última missão Apollo, em 1972, o setor espacial americano ficou sem objetivo claro. Nesse gráfico, por exemplo, que mostra o orçamento da NASA em proporção com o PIB dos Estados Unidos, percebe-se que o auge de seu orçamento foi em 1966 e se reduziu drasticamente posteriormente. Depois das missões Apollo, a NASA iniciou o programa Shuttle, que planejava a criação principalmente da Estação Espacial Internacional, que ficaria entre a Lua e a Terra, para comportar astronautas durante missões, sendo muito bem sucedido do ponto de vista tecnológico e científico. No entanto, o grande problema do projeto foram seus custos, muito maior do que o planejado inicialmente, cerca de 220 bilhões de dólares, gerando insatisfação por parte dos gestores públicos. Por isso, o projeto foi encerrado e o modelo econômico que a exploração espacial se baseava começou a mudar. Um conjunto de parcerias público-privadas no setor espacial, chamada de COTS, foram iniciadas, por meio de contratos bilionários com o governo americano. O objetivo dessa mudança foi estimular as empresas privadas a entrarem nesse setor, e principalmente devido à concorrência acirrada, reduzir os custos com lançamentos de foguetes. Além disso, a NASA se beneficiava com isso porque ela conseguiria direcionar seus esforços para projetos onde o setor privado não consegue executar, devido ao alto custo e risco, e só podem ser realizados com gastos públicos, como por exemplo, lançamentos de sondas para Marte. Nesse sentido, as missões próximas à órbita da Terra, como de deslocamento de cargas para a Estação Espacial Internacional, passaram a ser feitas por companhias privadas. Essa mudança fez com que a SpaceX de Elon Musk assinasse contratos com a NASA, e com o intuito de reduzir os custos, revolucionasse o mercado, ao ser a pioneira no reaproveitamento de foguetes. Antes, as naves lançadas eram totalmente destruídas, e para realizar outro lançamento, era necessário reconstruir um foguete do zero, com gastos bilionários. A empresa de Elon Musk mudou isso, e agora eles podem ser reaproveitados para outras viagens. Esse avanço e outras inovações tecnológicas reduziram substancialmente custos. Por exemplo, o gasto da NASA para levar um ônibus espacial para a Estação Internacional era de cerca de 1,5 bilhão de dólares. Agora, usando o Falcon 9 da SpaceX, essa mesma viagem custa 62 milhões de dólares. Mas além da SpaceX, existe uma onda de corporações privadas determinadas a explorar comercialmente o espaço, como a Virgin Galactic, que faz viagens de turismo espacial pela órbita da Terra, e a Blue Origin de Jeff Bezos, que lideram a chamada nova corrida espacial, diferente do que ocorreu no passado, onde somente agências governamentais dominavam esse setor. O investimento em startups relacionadas à economia espacial aumentou de cerca de 500 milhões de dólares em 2008 para 2,5 bilhões em 2015. O número de empresas criadas nesse segmento triplicou quando comparado ao início dos anos 2000 e cada vez mais capital é direcionado ao setor. Empresas como a Made in Space
especializada na fabricação em gravidade zero de objetos por meio da impressão 3D, é um exemplo do crescimento desse mercado. Nesse sentido, melhorias e inovações tecnológicas são importantes na competição entre essas empresas, e isso está permitindo uma queda significativa nos custos para desenvolvimento de novos produtos e serviços espaciais, que possibilitam a maior viabilidade da exploração da Lua, que é o atual objetivo no que diz a respeito à exploração espacial. O estabelecimento de uma base na Lua é muito importante devido ao seu posicionamento estratégico, uma vez que ao lançar uma espaçonave para uma missão, a maior parte do combustível usado e do seu custo está no processo de superar a gravidade da Terra, para escapar de sua atmosfera. Nesse processo, o gasto com combustível representa cerca de 96% do custo total para deslocar o foguete. Por isso, as missões de longa distância da Terra só foram capazes de transportar uma quantidade limitada de equipamentos de tecnologia. Dessa forma, uma base na Lua vai funcionar como um ponto intermediário para os foguetes que saem da Terra, porque as missões podem levar mais equipamentos e hardwares e reabastecer na Lua. Além disso, diferente da Terra, a Lua não é protegida por um campo magnético e atmosfera. Isso contribuiu ao longo de milhares de anos para a formação e acúmulo de um recurso que é extremamente raro na Terra, mas abundante em solos lunares, o hélio 3, que é visto como combustível do futuro, devido à sua grande capacidade energética não radioativa gerada na fusão nuclear, que pode revolucionar a maneira como as viagens espaciais são feitas. Uma tonelada de hélio 3 tem o valor de cerca de 5 bilhões de dólares. E 25% da quantidade desse recurso presente na Lua seria suficiente para suprir toda a demanda atual de energia na Terra pelos próximos 200 anos. Os programas espaciais atuais da China e Índia na Lua são focados principalmente nos passos iniciais para a extração desse recurso. E inclusive a NASA está acelerando suas explorações, com 37 missões à Lua programadas para antes de 2028, em uma espécie de nova corrida ao ouro, só que agora com o hélio 3. O solo lunar também é muito visado porque a água que fica em seus polos tem uma série de utilidades. Por meio da eletrólise da água, os cientistas conseguem obter hidrogênio e oxigênio, podendo utilizar o oxigênio para a respiração dos astronautas, a água para beber e o hidrogênio como combustível para os foguetes. É estimado que nos próximos 30 anos, um mercado de 206 bilhões de dólares em torno da água lunar se desenvolva. Nessa perspectiva, devido às condições da Lua com presença de combustíveis, posição estratégica perto da Terra e menor gravidade, portanto maior facilidade para lançar o foguete, a mineração de asteroides se torna mais favorável de ser iniciada, tendo como base a Lua. Vale ressaltar que, devido às características de formação, muitos asteroides são ricos em minérios que são caros na Terra, como diamante, ouro e platina. O asteroide Hagyu, por exemplo, tem um valor estimado em 27 quintilhões de dólares. Embora atualmente seja praticamente impossível explorá-los comercialmente, no futuro esse mercado pode resultar no primeiro trilionário da Terra. No entanto, mesmo com tantos potenciais, a jurisdição que define os limites desse tipo de atividade no espaço ainda não está bem definida. O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, que é a base das leis internacionais espaciais, estabelece que nenhuma autoridade pode reivindicar soberania sobre territórios do espaço. Embora alguns países trataram de assuntos como exploração de recursos do espaço, que foi permitida em 2015 nos Estados Unidos, e ratificada no Acordo Artemis de 2020, assinado por 8 membros, que assegura o direito a explorar os recursos minerais da Lua, nenhuma política sobre propriedade privada no espaço foi definida. Dessa forma, as leis não garantem direitos suficientes para que o mercado privado tenha segurança para realizar seus investimentos. Com isso, a não existência de propriedade privada no espaço atrasa uma exploração mais intensa. No entanto, ao mesmo tempo que isso poderia aumentar os investimentos privados,
que, segundo uma análise da empresa Space Capital, poderia dobrar nos próximos 7 anos, essa situação pode causar muitos conflitos, principalmente entre Estados Unidos e China, que já apresentam um histórico conturbado envolvendo política espacial. Por exemplo, em 2011, a China foi excluída de acessar a Estação Espacial Internacional. E nesse mesmo ano, o Congresso americano proibiu os cientistas americanos de cooperar com Beijing, afirmando temer espionagem científica, declarando essas ações como medidas de segurança nacional. Nessa perspectiva, ambos os países estão numa corrida pela exploração do espaço, com a China e suas missões Chang'e e Tianwen e os Estados Unidos com as missões Artemis e Marte 2020. Por isso, toda cautela é necessária para uma colonização pacífica do universo nesse momento. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.